Quando lá cheguei, larguei a bicicleta no chão da rua Barão do Jaguara, de qualquer maneira, saí correndo, cheguei das portas laterais que davam para a Rua Conceição, ainda se via gente saindo, em meio a uma poeira branca, possivelmente de gesso do forro, né? Gente saindo, cambaleando, outros sentados na guia da sarjeta, com a mão na cabeça. E quando lá eu olhei no interior do cinema, fiquei pasmo, porque o tamanho das vigas de madeira que tinham desabado eram do volume até às vezes um pouco maior do que dormentes de trem. Então aquilo deve ter, no meu pensamento no momento, falei, nossa, massacrou muita gente aí dentro. Inclusive vi uma imensa viga entre uma fileira de poltronas e outra. Então o choque foi terrível. E pela porta da frente, que ficava bem na esquina, ainda estava muita gente saindo, todo mundo se atropelando. E quer dizer que eu cheguei praticamente em poucos momentos após a tragédia. Fiquei na frente da onde pôde ficar, porque os policiais puseram cordão de isolamento, ó, onde eu pude ficar olhando para ver se eu conseguia ver minha irmã. E passou o tempo, eu me lembro só do Dr. Eduardo de Almeida, um pediatra muito renomado em Campinas, que conseguiu entrar e retirou a minha irmã. Toda machucada, mas graças a Deus com vida. E eu fiquei sentado vendo aquilo. E os meus pais receberam minha irmã, o Dr. Eduardo ligou, avisando, e eles não sabiam onde eles estavam desesperados. E eu cheguei em casa, depois de muito tempo, e levei a maior surra da paróquia por não ter avisado, apanhei mesmo. Na segunda-feira, quando fui para o colégio Dom Pedro II, que desci do bonde no Largo da Catedral, eu olhei para o Cine Rink e vi que estava faltando metade do telhado. Mas eu não fui lá perto ver, não. O Corpo de Bombeiros naquela época não fazia resgate que nem hoje, mas nem me recordo se foi posteriormente chamado, porque lá não fiquei. Mas pessoas, transeuntes, entravam com muita dificuldade quando conseguiam entrar e traziam pessoas meio desfalecidas nos braços para fora, para deixavam sentados na guia da sarjeta, para que fossem atendidas posteriormente pelo pessoal especializado que chegou logo em seguida. E o choque que eu tive foi um choque muito terrível e agravado posteriormente por ter um colega de turma do Oculta Ciência na lista dos óbitos que ocorreram naquele dia. Foram o próprio povo e a polícia. Esperaram acalmar, certo? Muita gente embaixo dos escombros de gesso, que o gesso ficou preso entre as carteiras, certo? O próprio povo, a polícia, foi resgatando as pessoas e levando para o hospital. No dia do desabamento, estava havendo um jogo importante no campo da Ponte Preta. Ponte versus 15 de Piracicaba. E os altos-falantes internos deram a notícia. O jogo foi suspenso imediatamente e todo mundo deixou o estádio para vir ver o que tinha acontecido. Aliás, Campinas inteira se movimentou
para ver de perto o que tinha acontecido com o Cine Rink. Porque muitas crianças de muitas famílias deviam estar nesse cinema. Muita gente morreu e muita gente ficou ferida, inclusive grandes amigos meus. Já tinha bombeiro e também a população, né? Muitos ajudaram a entrar lá e para tirar. Nós saímos, não vimos mais nada, porque a gente queria sair de lá, né? A minha irmã perdeu a bolsa, né? E a gente não tinha nem dinheiro para voltar para casa, porque ela estava com dinheiro na bolsa. E nós tentamos, aí tomamos o bonde, que era o bonde da Avenida Saudade, que a gente tomava o número 11. E o motorneiro deixou que a gente entrasse, sem pagar. Mas daí ele andou 2 quadras, a energia foi interrompida. Em virtude do acidente, acho que interromperam a energia, nós ficamos paradas no bonde. Aí que nós avistamos o meu pai no carro vindo, descendo a Moraes Salles. Nós descemos correndo do bonde para encontrar com eles. Mas a população mesmo ajudou também, fora os bombeiros. Em função desse desastre, a vida social ficou, como se diz, assim, chocada. O enterro das vítimas, alguns coletivamente, outros individualmente, foi muito concorrido, e o choque traumático que ocorreu na sociedade campineira foi muito grande, porque Campinas naquela época era uma cidade com cerca de, acho que não chegava a 200 mil habitantes, não me recordo. Mas era uma cidade pacata, tranquila e muito boa de se morar. A rotina do campineiro mudou muito. O campineiro ficou mais apreensivo com os lugares onde ele entrava. A prefeitura tomou as rédeas para verificar e inspecionar toda a parte de cinemas de Campinas e clubes sociais também foram inspecionados, e foi colocada uma lei que eu não sei se ela vigora até hoje, mas pelo menos que eu saiba, não, uma lei que deveria ser feito um laudo sobre todas as identificações de Campinas, para saber qual era o estado em que elas estavam, se elas podiam receber pessoas ou não.